Você tá olhando para a foto do seu carro recém-comprado, absurdamente caro. Por que a foto? Porque o carro ainda não foi entregue, mas você já consegue imaginar a velocidade com que seu Lamborghini vai devorar todos aqueles quilômetros da rodovia. Agora de volta à realidade. Seu carro nunca será entregue porque afundou até o fundo do Oceano Atlântico. Mas antes disso, ele já tinha virado cinzas. Parece paradoxal, eu sei, mas foi exatamente isso que aconteceu em fevereiro de 2022 com uma empresa japonesa de navegação chamada MOL. Então, um acidente trágico acabou com mais de 4.000 carros de uma só vez. O navio cargueiro Felicity Ace estava transportando milhares de veículos da Alemanha para os Estados Unidos. Mas, ao passar perto do arquipélago dos Açores, o navio pegou fogo. Tudo pode ter começado com uma bateria de lítio defeituosa em um carro elétrico, e depois disso não teve como parar. Toda a tripulação teve que ser evacuada, e o navio ficou queimando descontroladamente por uma semana. Depois, as pessoas enfrentaram o próximo desafio. Como mover um navio desse tamanho depois de um dano tão grande? As equipes de resgate passaram mais uma semana tentando descobrir como fazer isso. Bem, eles nem precisaram se preocupar. No dia 1º de março, o navio de repente virou e afundou até o fundo do oceano. Obviamente, sua carga preciosa afundou junto. E por preciosa, quero dizer 438 milhões de dólares em carros, incluindo 20 Lamborghini Huracans, 190 Bentleys e 1.117 Porsches. Quanto ao próprio navio, ele valia impressionantes 24 milhões e 500 mil dólares. Foi uma perda terrível para a MOL. Por outro lado, a empresa vale 12,2 bilhões de dólares, então eles vão se recuperar. Agora, todos aqueles carros de luxo estão descansando tranquilamente no fundo do oceano. Os peixes daquela área devem ter ficado eufóricos ao receber um carregamento novinho de Lambos. Eles só precisam descobrir como usar os pedais. Deixa eu te mostrar outra coisa caríssima que acabou encalhada no fundo do oceano por causa de um acidente trágico. É um catamarã de 45 pés chamado Carolina Viking. Ele foi abandonado pela tripulação depois de um grande vazamento a bordo. Isso aconteceu no final de 2024. A tripulação do catamarã Leopard 45, de bandeira sueca, relatou que a água estava entrando. O sistema elétrico deles também tinha falhado completamente. Logo, a tripulação descobriu que o vazamento vinha do compartimento do motor de estribordo. A situação era ruim. A água estava entrando pelo eixo do leme e inundando o barco rapidamente. Então, o capitão fez um chamado de emergência e, depois de falar com o MRCC de Cabo Verde, decidiu seguir em direção às ilhas de Cabo Verde. Esse destino ficava a cerca de 300 milhas náuticas de distância. Eles estavam navegando contra o vento usando apenas um motor. Infelizmente, isso não resolveu o problema. Alguns outros iates que estavam por perto mudaram de rota para oferecer ajuda, e acabou que a tripulação realmente precisava disso. Horas depois, o sistema elétrico do catamarã desligou completamente. O capitão teve que mudar o curso, indo em direção a um iate próximo, o Cinderella de San Remo, que conseguiu chegar rapidamente para socorrê-los. À tarde, depois de perceber que as coisas não iam melhorar, a tripulação de 5 pessoas decidiu abandonar o navio. Então, eles foram transferidos para o Cinderella de San Remo. Quanto à embarcação, ela foi simplesmente deixada no meio do oceano, sendo inundada. Outra coisa inesperada que você pode encontrar debaixo d'água, na verdade, foi planejada. A Atlanta encontrou uma maneira legal de reutilizar seus antigos vagões de metrô. Em vez de simplesmente descartá-los, eles afundam os vagões no Oceano Atlântico e criam recifes artificiais, transformando-os em condomínios subaquáticos para a vida marinha. A questão é que o estado da Geórgia vem trabalhando na criação de recifes artificiais há mais de 40 anos. Eles têm afundado coisas como navios antigos, rebocadores, concreto e várias outras coisas para dar aos peixes e outras criaturas marinhas um lugar para viver. Normalmente, o fundo do mar ao longo da costa da Geórgia é só um monte de areia e conchas, então não tem muito onde os peixes possam se esconder ou crescer ao redor. É por isso que criar esses mini ecossistemas, onde os peixes podem encontrar abrigo, se reproduzir e simplesmente viver, é tão importante. Um dia, eles decidiram adicionar alguns dos antigos vagões do metrô de Atlanta à mistura. Esses vagões foram aposentados e estavam prontos para serem descartados. A cidade se juntou à Divisão de Recursos Costeiras da Geórgia e à MARTA, a agência de transporte, e transformou os vagões em material para a construção de recifes. Eles precisavam garantir que os vagões estivessem seguros primeiro, então removeram todos os materiais perigosos e contaminantes. Depois, escolheram cuidadosamente um local a cerca de 37 quilômetros da costa chamado Recife L.
Em seguida, os vagões foram carregados em uma barcaça e levados até o destino. Agora, eles estão a cerca de 18 metros abaixo da superfície. No futuro, eles vão adicionar mais 6 vagões no metrô ao Recife. Agora, vamos para um lugar bem diferente. É tão abandonado quanto, mas não está debaixo d'água. Já ouviu falar do Salar de Uyuni, na Bolívia? São salinas que parecem se estender para sempre. Lá existem até hotéis feitos inteiramente de sal. Essa região também é bem isolada, sem pessoas, sem carros, só um sal branco sem fim. E aí, pô? Você se depara com um cemitério de trens. O cemitério de trens, na verdade, é só um punhado de trens antigos. A maioria deles é do começo dos anos 1900. Naquela época, eles foram importados da Grã-Bretanha. Naquele tempo, planejavam transformar Uyuni em um enorme centro ferroviário conectando várias cidades. Mas muita coisa deu errado. E o sonho da estação de trem foi esquecido. Hoje em dia, os trens estão realmente detonados. Eles estão completamente cobertos de sal, o que faz parecer que estão ali há séculos. Estão enferrujados, quebrados e totalmente castigados pelo tempo. Você pode explorar mais de 100 vagões de trem e cada um é diferente. Alguns estão caindo aos pedaços, outros estão cobertos de grafite. E só aumenta ainda mais o clima de decadência. A próxima coisa abandonada da nossa lista, na verdade, foi restaurada. Já ouviu falar do sonho americano? A limusine mais longa do mundo? É uma máquina de 30 metros que tem até um heliponto no teto. É um Cadillac, mas não qualquer. Imagina uma limusine e um navio de cruzeiro tendo um filho. Esse é o sonho americano para você. O negócio é super pesado também. Pesa cerca de 11 toneladas. E estava um verdadeiro caco antes de alguém sequer pensar em restaurá-lo. Ele estava simplesmente largado, abandonado em Nova York, apodrecendo. Alguns caras tentaram consertar ele no Auto Zion, mas não deu certo. Então, eles tentaram levar o carro para o Museu de Carros Desertland Park para mais uma tentativa. A viagem não foi tranquila. O capô voou em algum lugar no caminho e sumiu para sempre. Mas mesmo assim, eles conseguiram transportar o carro em pedaços. De qualquer forma, esses dois caras, Michael Dzer, um magnata do mercado imobiliário, e Michael Manning, do Auto Zion, fizeram de tudo para trazer o veículo de volta. Eles desmontaram outros 3 Cadillacs só para conseguir peças, como couro novo, vinil e carpetes. Eles até trocaram os motores. O carro estava tão detonado que eles basicamente tiveram que reconstruí-lo. Olha só para ele agora. Originalmente, a limusine era feita de 6 Cadillacs colados juntos, e o cara que projetou isso também criou carros como o Kit, de A Super Máquina, e o DeLorean, de De Volta para o Futuro. E em determinado momento, o American Dream possuía 2 motores, televisões, telefones, uma jacuzzi, uma cama de água e uma piscina com trampolim. Possuía até mesmo uma função giratória para que pudesse fazer curvas, mas não tenho certeza se esse recurso ainda estará presente após a restauração. Nesse momento, a limusine está em pleno fundoneto. Ao mesmo tempo, você não pode simplesmente dirigi-lo por aí como um carro normal. É absurdamente longo e fazer curvas é praticamente impossível. E se você ficar preso? Bom, boa sorte para tirar ele de lá. Mas mesmo com tudo isso, cabem 75 pessoas dentro e ainda tem uma piscina na parte de trás. O interior ainda não está completamente finalizado, mas mesmo assim, esse negócio é insano. O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente, devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas.
Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres. O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Abydos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Abydos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo.
A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messerra propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos.
O Dr. Messiha também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é na verdade um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2.000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar.
2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. Ao longo de milhões de anos, nosso planeta mudou muito. Eras do gelo, movimentação das placas tectônicas, inundações globais, meteoritos. Espécies de animais surgiram e desapareceram ao longo de milênios. Em algum momento de tudo isso, nós humanos surgimos. Agora imagine um lugar que ficou isolado do resto do mundo por 5,5 milhões de anos. Possivelmente muito mais. Um lugar onde nenhum humano jamais havia posto os pés antes. Em 1986, finalmente encontramos a Caverna de Moville. Você vai para o aeroporto e compra uma passagem para a Romênia. Em seguida, aluga um carro e dirige para o sudeste. E procura a cidade de Constança, bem perto do Mar Negro. Seu telefone diz que este é o local, então você para o carro e olha em volta. É o meio de um campo deserto, nada além de uma grande planície sem vida. Então você avista um buraco no chão. Conforme se aproxima, percebe que é um poço que leva para as profundezas da crosta terrestre. Antes de descer pela escuridão, você pega uma corda, um capacete, uma lanterna potente e um tanque de oxigênio. E não esquece de usar a roupa de proteção e máscara de oxigênio. Então desce lentamente e olha ao redor. Está escuro como breu abaixo e você se sente um pouco apreensivo. Mas algo está errado. A escuridão. Não está frio. Um ar quente sobe das profundezas. Finalmente você sente o chão sob seus pés. Então olha em volta e vê muitos túneis na sua frente que levam para as profundezas da caverna. Eles são cobertos com argila seca. Se movimentando em 4 apoios, você percebe algo. Que o ar está ficando mais quente e úmido. Aí sai de um túnel estreito e se vê em uma enorme caverna com um lago no centro. Agora a parte difícil. É necessário mergulhar. No momento em que entra na água, logo sente o cheiro de ovo podre. Você acabou de tocar na água sulfurada e agora o fedorento sulfeto de hidrogênio está por tudo. E isso não é tudo. A caverna também é cheia de dióxido de carbono. O ar fresco normal tem na superfície cerca de 20% de oxigênio, mas aqui ele tem apenas 10%. Isso não é o suficiente para sobrevivermos, mas temos nosso fiel tanque de oxigênio. Ainda assim, todos os outros gases dão uma terrível dor de cabeça. Você liga a lanterna na potência total e mergulha. De algum jeito, precisa passar nadando por essas fendas subaquáticas estreitas. Existem muitas delas. Isso parece um labirinto subaquático. Você está um pouco preocupado, mas seu tanque de oxigênio ainda está bem cheio. Então se espreme pelas fendas e finalmente encontra uma área aberta. E congela. De cima, de baixo, por todos os lados, você começa a ouvir o som de criaturas rastejantes. O feixe de luz da lanterna mostra milhares de insetos rápidos e escorregadios. Esta caverna contém 48 espécies, 33 das quais completamente novas para nós. Estranhos caracóis brancos rastejam ao longo das paredes. Camarões transparentes, até mesmo pequenos sanguessugas, nadam na água. Centopeias brancas com barbatanas enormes e aranhas transparentes andam ali. Existem até 2 espécies de escorpiões, como se todo o resto já não fosse assustador o suficiente. Escorpiões de água e outro tipo ainda não identificado. Não é exatamente um típico do deserto. Na verdade, nada por aqui parece normal. Todas as criaturas são brancas ou transparentes. Elas não têm olhos, apenas pernas longas e antenas que as ajudam a navegar nas águas escuras.
é um paraíso para um diretor de filmes de ficção científica. Você nem imaginaria como são essas coisas todas. Quanto mais fundo você entra na caverna, menos oxigênio terá. Surpreendentemente, há ainda mais monstrinhos correndo por lá. O ar é puro metano e dióxido de carbono. Essas pequenas coisas bizarras nunca viram o sol, nem nunca saíram desta caverna. As aranhas, os escorpiões e as sanguessugas ficam com fome, certo? E se alimentam de criaturas menores, como caracóis e vermes. Mas o que as criaturas menores comem? Só então você percebe algo muito estranho na superfície da água. Existe uma substância branca espessa que se parece com espuma. Você toca nela com cuidado. É como se fosse papel higiênico molhado. Ela rasga assim que encosta nela. Mas não é espuma nem papel. São bilhões de organismos vivos, bactérias chamadas autótrofas. Essas bactérias produzem alimento a partir do dióxido de carbono e não a partir do ar, como as plantas e as árvores. Elas usam a água. Isso é chamado de quimiossíntese. Essas minúsculas bactérias excretam os alimentos não utilizados e outras maiores vêm e os comem. Então os minúsculos caracóis e vermes se alimentam das grandes bactérias. É um ciclo alimentar excêntrico e único nas profundezas de uma caverna aleatória na Romênia. É por isso que é necessário usar aquela roupa de proteção e máscara. Não é apenas para seu conforto e segurança. Sem ela, você pode acidentalmente deixar para trás algumas bactérias humanas da sua pele ou algo assim. Isso poderia arruinar o delicado equilíbrio da vida neste mundo subaquático. A caverna é muito pequena e perigosa para pesquisas científicas caras. Então, você pega algumas amostras de água, terra e ar e sai de lá o mais rápido possível. O local ainda não foi totalmente explorado. As autoridades romenas não permitem que qualquer pessoa mergulhe ali. Vamos ver em alguns anos. Quem sabe o que mais encontrarão por lá? Você volta para o seu laboratório e começa a entender por que aquele lugar é tão importante. As condições na caverna de Moville são quase as mesmas dos primeiros anos de existência da Terra. Naquela época, nosso mundo era protegido do Sol por uma atmosfera densa. Na verdade, é possível que os micróbios achados na caverna sejam os mesmos que existiam naquele período, quando a vida começou. Essas bactérias podem ser incrivelmente úteis. Elas oxidam os gases perigosos, metano e dióxido de carbono. Basicamente os tornam inofensivos. Obrigado, galerinha! A caverna de Moville não é o único lugar extremo da Terra onde a vida ainda encontra uma maneira de sobreviver e se desenvolver. Imagine a Torre Eiffel, em Paris. Agora pense em 10 delas, uma em cima da outra. E em uma perfuração com essa profundidade. Entendeu? Ainda existe vida, mesmo num local tão fundo assim. Quase não há oxigênio lá. A pressão é incrivelmente alta e é mais quente que o mais quente dos desertos. Bem-vindo ao Império dos Nematóides. Os nematóides são vermes e esses carinhas roliços são duros como pregos. Quando não há ar nem comida ou é muito quente, eles se transformam. É o chamado estágio Dauer. É um estado de inércia, de hibernação profunda. O metabolismo dos vermes fica mais lento. É como se eles fossem dormir por um longo período e só acordassem quando houvesse ar ou comida suficiente ao redor, ou quando esfriasse satisfatoriamente. E você não precisa cavar tão fundo para encontrar essas criaturas. Os nematóides são encontrados em todo o mundo. Eles vivem em fontes termais, desertos, no alto das montanhas, no frio rigoroso da Antártica, dentro dos animais e até mesmo no interior do corpo humano. Você não precisa viajar para Marte para descobrir um cenário de outro mundo. Existem locais na Terra que parecem inacreditáveis. A depressão Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais quentes, secos e inacessíveis de qualquer lugar do planeta. É um grande deserto, onde quase não chove, mas ainda há muito líquido ao redor. Ele fica sobre 2 vulcões ativos, de modo que o magma líquido quente geralmente flui debaixo da crosta terrestre. Existem também lagos coloridos, cheios de água ácida. O sal dos lagos reage com minerais vulcânicos, formando figuras bizarras que parecem o cenário de um filme de ficção científica. Gases tóxicos e vapores de cloro sobem dos lagos, o que faz deste um dos lugares mais perigosos da Terra. Você precisa de uma máscara de gás para sobreviver, mas a vida sempre encontra um caminho. Existem seres vivos ali, mesmo em um lago tão quente que a água ácida chega a ferver. Os micróbios vivem felizes nos lagos e nas rochas ao redor. Se algo pode sobreviver aqui, vai saber.
É possível encontrar outro sobrevivente durão no deserto de Lut, no Irã. Ali foi identificado recentemente um novo e especial tipo de crustáceo. Essa criatura vive em pequenos lagos que aparecem de vez em quando graças às chuvas do deserto. A espécie é capaz de sobreviver por décadas em sedimentos secos, apenas esperando por um pouquinho de água. Então, todas essas são formas de vida muito pequenas. Está a fim de encarar alguns monstros? Os cientistas acabaram de descobri-los, nadando nas águas da Antártica. Aranhas do mar assustadoras, estrelas do mar enormes, criaturas transparentes parecidas com camarões. Em um mês, os pesquisadores encontraram cerca de 30 mil criaturas marinhas, muitas delas nunca vistas antes. Vai saber o que mais tem lá embaixo. Você pode me dizer que dia é hoje? É muito fácil. Basta olhar para seu smartphone e pronto. Você sabe imediatamente o dia, o mês e o ano. Mas será que sempre foi tão fácil saber a data? Será que os povos antigos tinham um conceito de um ano que dura 365 dias? Sim e não. Os calendários maias tinham ciclos. Isso é próximo do que chamamos de ano. Mas o ciclo maia era muito mais longo, 819 dias. E é aí que começa o mistério. 819 dias em comparação com o quê? Quando esse calendário começa e quando ele termina? Os cientistas estavam se fazendo essa pergunta há décadas. Eles descobriram e decifraram o calendário maia na década de 1940. Recentemente, 2 cientistas americanos apresentaram uma solução. Então, o que eles fizeram de diferente de seus antecessores? A dupla decifrou o código ampliando seu pensamento. Eles expandiram o calendário de 819 dias para 45 anos completos. Isso é 20 vezes mais longo do que o ciclo original. E um padrão começou a surgir. Esse foi um grande avanço porque os maias contavam o tempo de uma forma complicada. Você pode esquecer os números arábicos de fácil leitura que temos hoje. Esses povos antigos usavam glifos, imagens minúsculas que representam caracteres. Algo como os ícones em sua área de trabalho ou símbolos universais. Quando você vê um pequeno ponto com 3 linhas curvas acima dele, você sabe que há uma rede Wi-Fi disponível. O calendário maia usava glifos que representavam animais ou fenômenos naturais. Por exemplo, havia símbolos para um jaguar e uma águia. Cada glifo marcava um dia. Cada ciclo é repetido 4 vezes. Vamos chamar esses 4 ciclos de blocos. Os maias coloriram cada bloco de forma diferente. Os cientistas acreditavam que essas cores correspondiam às 4 direções cardeais. Vermelho era o leste, branco o norte, o oeste era preto e, finalmente, o amarelo marcava o sul. Mas então veio a década de 1980. Sim, essa foi uma década estranha. Os cálculos estavam todos errados. Os pesquisadores determinaram que as cores estavam associadas à posição do Sol no céu. Descobriu-se que a cor amarela representava o ponto mais alto do Sol, que é chamado de zênite. O branco era o ponto mais baixo, chamado de nadir. Parece que o calendário mostrava o quanto os antigos maias eram bons em astronomia. Isso é mais evidente em Chichén Itzá. Essa principal cidade maia está localizada na península de Yucatán. Lá existe uma impressionante pirâmide de degraus. Ela é dedicada à divindade da serpente emplumada, e seu alinhamento é perfeito. Algo maravilhoso acontece aqui 2 vezes por ano, durante os equinócios, momentos em que o Sol brilha diretamente sobre o Equador. Nessas 2 datas, o dia e a noite têm a mesma duração. No local da pirâmide, a luz do Sol ilumina primeiro a escultura da cabeça da serpente na base da estrutura. Em seguida, ela sobe os 91 degraus. Isso cria a ilusão de que uma serpente está descendo a pirâmide. Até hoje, as pessoas se reúnem para testemunhar essa visão. E deve ter sido ainda mais impressionante quando os maias concluíram a estrutura. Você sabe o que é um período sinódico? Eu também não. Mas os astrônomos maias sabiam. O período sinódico é o tempo que se passa antes de um corpo estelar dar uma volta completa. Por exemplo, esse é o período entre 2 luas cheias. Quando você olha da Terra, esse período dura aproximadamente 30 dias. E os maias olhavam para os céus sem parar. Eles anotavam cuidadosamente os períodos sinódicos de todos os planetas, de Vênus a Saturno. Esses antigos astrônomos mantinham registros de quase todos os corpos celestes. Mas o que isso tem a ver com o calendário deles? Os cálculos dos pesquisadores americanos revelaram a ligação. Tomemos como exemplo o planeta mais próximo do Sol. Seu período sinódico é de 117 dias. Multiplique isso por 7 e você chegará a qual número? Exatamente 819. Coincidência?
Definitivamente não, porque os períodos sinódicos de outros planetas também coincidem perfeitamente com um número mágico. Mas isso não é visível em um ciclo maia. Os cientistas tiveram de expandi-lo várias vezes para descobrir o padrão. Há uma razão pela qual ninguém conseguiu decifrar o código por tanto tempo. Eles estavam concentrados em um único planeta. O truque era adicionar o cálculo maia para todos os planetas. Os pesquisadores só precisavam ver o quadro geral. Isso nos leva ao ano de 2012. Você se lembra de que algumas pessoas achavam que o mundo acabaria em 21 de dezembro? Isso acabou sendo um fracasso. Estamos vivos e bem. Mas o que deu início a esse falso boato? O calendário maia, é claro. Esses povos antigos basearam seu calendário em longos períodos de todos os planetas. Isso incluía muita matemática complicada e muita multiplicação. 2012 foi simplesmente o momento em que o ciclo deles terminou, conhecido como a contagem longa. Esse período é o mesmo do nosso ano. Para os maias, 2012 era algo como 31 de dezembro para nós, apenas o fim de um ciclo no qual eles mediam um tempo. Portanto, não havia necessidade de entrar em pânico. As festas de fim de ano podem ser um pouco loucas, mas o mundo não acaba em 1º de janeiro. Os maias estenderam mais do que seu calendário. Borracha era o nome do jogo. Sim, você ouviu corretamente. Esses povos antigos estavam produzindo diferentes tipos de borracha 3.000 anos antes que um famoso americano fizesse. Eles extraíam o látex natural da seringueira, uma substância leitosa que pode ser transformada em borracha. E não eram os únicos. Os cientistas encontraram evidências de que seus vizinhos, os astecas e os olmecas, faziam a mesma coisa. Mas o que acontecia com a borracha? Eles não precisavam de pneus de carro, com certeza. Mas é legal ter um belo par de sandálias para a praia. Os espanhóis escreveram sobre calçados com sola de borracha que os nativos usavam. Infelizmente, os cientistas ainda não os encontraram. Isso seria um grande passo para a arqueologia. Portanto, os maias brincavam com borracha. Os pesquisadores supõem que eles produziam bolas de látex. Elas eram saltitantes e variavam em tamanho, desde uma bola de softball até uma bola de futebol. Um típico jogo de bola maia envolvia 2 aros. Você deve estar pensando em basquete, mas não é bem assim. Os aros eram colocados em paredes com 7 metros de altura. Compare isso com o padrão da NBA de 3 metros. E o aro era ao contrário. Há também um lado doce na história dos maias. Esse povo antigo gostava de chocolate. De fato, a palavra moderna chocolate provavelmente vem de seu idioma. E significava água amarga. Ok, você entendeu a parte amarga, mas por que a água? Os maias não produziam chocolate na forma como conhecemos hoje. Eles não faziam barras de chocolate, eles o bebiam. Os grãos de cacau esmagados eram excelentes bebidas. Com o tempo, os maias aperfeiçoaram a mistura e até acrescentaram especiarias. Alguém quer um drink de chocolate ardente com pimentas cozidas e farinha de milho? Quem sabe, talvez essa bebida realmente tenha um sabor agradável. As sementes de cacau eram sagradas e usadas como moeda. Os pesquisadores acreditam que todas as classes sociais podiam desfrutar desse sabor. Chocolate grátis para todos soa bem até hoje. Mas onde os maias conseguiam água limpa para suas bebidas de cacau? Do mais antigo e conhecido sistema de filtragem do hemisfério ocidental, baseado em zeólito, minerais que contêm compostos de alumínio e silicone. E adivinhe só, os modernos purificadores de ar e água ainda usam esse material. A tecnologia maia vence mais uma vez. De volta à Europa, Roger Bacon desenvolveu um sistema de filtragem de areia em 1627, cerca de 1.800 anos depois dos maias. Mas e quanto às regiões sem rios, lagos ou nascentes? Os engenheiros maias tinham tudo planejado. A água da chuva. Eles escavavam grandes reservatórios no leito rochoso de calcário. Em seguida, revestiam essas cavernas subterrâneas com uma camada de um material impermeável. A etapa final era criar pequenos canais que coletavam a água das colinas acima. Os cientistas estimaram que apenas um desses reservatórios poderia conter, em média, 10.000 galões de água da chuva, o suficiente para encher 55 banheiras de hidromassagem modernas. Sabemos que os antigos egípcios eram talentosos o suficiente para construir algo tão grandioso quanto as pirâmides, mas será que eles também eram inteligentes o suficiente para medir a velocidade da luz? Há uma teoria circulando online que diz exatamente isso. Se você observar esses 2 números, verá que eles coincidem plenamente. O primeiro é a velocidade da luz no vácuo, medida em metros por segundo, e o segundo é a latitude da Grande Pirâmide de Gizé. A pergunta é, isso foi feito de propósito ou é apenas uma coincidência?
Felizmente, podemos dizer que se trata apenas de uma coincidência e não de outra conspiração. A Grande Pirâmide é apenas um dos muitos lugares do mundo que compartilham a mesma latitude. E o mais importante é que, mesmo que os antigos egípcios tivessem medido de alguma forma a velocidade da luz e decidido manter isso em segredo do resto do mundo, eles não teriam usado metros para registrá-la. Os metros só foram definidos no final do século XVIII. Os construtores das pirâmides usavam uma unidade de medida diferente chamada côvados. Um côvado é igual a 50 centímetros. O côvado baseava-se no comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio, e tornou-se popular no mundo antigo. Portanto, se eles quisessem impressionar o resto do mundo e colocar as pirâmides em um ponto que correspondesse à velocidade da luz em côvados, teriam que construir suas construções icônicas em algum lugar da Europa. E o astrônomo dinamarquês que mediu a velocidade da luz pela primeira vez em 1676, Ole Rømer, teria ficado muito chateado ao saber que alguém havia feito isso séculos antes dele. Portanto, embora estivessem à frente de seu tempo em muitos aspectos, os antigos egípcios nunca mediram a velocidade da luz nem usaram a longitude e a latitude para mapear suas localizações. A base da Grande Pirâmide de Gizé pode parecer um quadrado perfeito, mas na verdade é uma estrutura de 8 lados, não de 4. Cada um de seus 4 lados tem um sutil recuo côncavo que o divide uniformemente da base à ponta. A versão oficial é que o piloto britânico P. Groves foi o primeiro a notar isso em 1940, enquanto sobrevoava a pirâmide. Ele tirou uma fotografia que mostrava sombras, destacando essas reentrâncias. Algumas pessoas acham que essas linhas só são visíveis de cima e podem ser vistas melhor ao amanhecer e ao anoitecer durante os equinócios da primavera e do outono. Isso levou a uma teoria esquisita de que os antigos egípcios poderiam ter projetado as pirâmides para se comunicarem com algo que estivesse olhando para elas de cima. A Grande Pirâmide é uma das 3 únicas pirâmides que costumavam ter uma porta giratória. Ela pesava cerca de 20 toneladas, mas ainda era possível abri-la facilmente a partir de dentro. Seu encaixe preciso a tornava quase invisível do lado de fora, sem trinco ou maçaneta visíveis. Havia apenas pequenas variações na pedra externa que indicavam uma abertura. As outras 2 pirâmides com portas semelhantes pertenciam ao pai e ao avô de Kelps. A Grande Pirâmide também tem um vazio oculto de pelo menos 30 metros de comprimento que só foi encontrado em 2017. Ainda não sabemos o que há dentro desse espaço, qual a sua finalidade ou se é o único desse tipo. Os pesquisadores usaram a mesma tecnologia para ver através das paredes de catedrais, pirâmides maias e até mesmo vulcões. Ela depende de uma chuva natural de partículas subatômicas chamadas muons. Os muons passam mais facilmente pelo espaço vazio do que por materiais sólidos. Assim, se forem dispostos vários detectores de muons ao redor de uma estrutura, os cientistas poderão mapear suas áreas sólidas e vazias. Uma equipe de cientistas colocou detectores de muons dentro da Grande Pirâmide, o que permitiu que eles coletassem dados durante meses. Os cientistas analisaram muitas vezes amostras da argamassa usada para construir as pirâmides. Embora saibamos sua composição, a tecnologia moderna ainda não consegue reproduzi-la. A argamassa é feita principalmente de gesso processado, mas não era usada como o cimento que usamos para tijolos hoje. Em vez disso, eles a usavam para apoiar as juntas entre as pedras maciças à medida que eram colocadas no lugar. A quantidade estimada necessária para a construção da Grande Pirâmide foi de cerca de 500 mil de toneladas de argamassa. Essa argamassa de gesso é mais forte do que as próprias pedras e tem resistido por milhares de anos. Todos os 4 lados da Grande Pirâmide estão alinhados com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. De acordo com o arqueólogo e engenheiro Glenn Dash, o alinhamento tem uma precisão de 4 minutos de arco, ou seja, 1/15 de 1 grau. Os arquitetos conseguiram chegar nisso sem ferramentas modernas como drones, plantas ou computadores. Muitos pesquisadores tentaram explicar esse milagre da construção. Talvez eles usassem a estrela polar ou a sombra do sol. Dash propôs recentemente uma ideia nova e mais simples. Os egípcios podem ter usado o equinócio de outono para alinhar as pirâmides. Isso acontece 2 vezes por ano, quando o equador da Terra passa pelo centro do disco do Sol, fazendo com que o dia e a noite tenham duração quase igual. Para testar sua teoria, Dash realizou um experimento no dia 22 de setembro de 2016, o primeiro dia do equinócio de outono. Ele usou uma haste especial que os egípcios tinham, um gnomon, para projetar uma sombra e rastreou sua ponta em intervalos regulares, formando uma curva suave. Ao conectar 2 pontos da curva com uma corda esticada, ele criou uma linha leste-oeste quase perfeita. Dash observou que, no equinócio, a ponta da sombra corre em uma linha reta, quase perfeitamente no sentido leste-oeste e com um pequeno erro no sentido anti-horário.
Há um erro semelhante nas pirâmides. Embora seu experimento tenha sido realizado em Connecticut, Dash acredita que o mesmo método funcionaria no Egito. Tudo o que os antigos egípcios precisavam era de um dia claro e ensolarado. Eles podiam determinar o equinócio de outono contando 91 dias a partir do solstício de verão. Mas eles nos deixaram poucas pistas e não foram encontrados documentos de engenharia ou planos arquitetônicos que expliquem seus métodos. Portanto, pode ser que eles tenham mapeado as sombras, mas isso não é definitivo. Há muito tempo, os cientistas se perguntam como os pesados blocos de pedra eram transportados para os locais das pirâmides e, finalmente, pode ser que tenham uma resposta. Uma equipe de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, descobriu que 31 pirâmides provavelmente foram construídas ao longo de um antigo braço do rio Nilo, há muito perdido. Atualmente, ele está escondido sob o deserto e terras agrícolas. Há muitos anos, os arqueólogos acreditam que os antigos egípcios devem ter usado um curso d'água próximo para transportar materiais, equipamentos, pessoas e o que mais fosse necessário para construir as pirâmides no rio. Mas até agora, eles não tinham certeza da localização, forma, tamanho ou proximidade desse curso d'água com o local das pirâmides. O grupo de pesquisadores utilizou imagens de satélite de radar, mapas históricos, levantamentos geofísicos e sondagem de sedimentos para mapear o braço do rio. Eles acreditam que ele tenha sido enterrado por uma grande seca e tempestades de areia há milhares de anos. A equipe conseguiu ir abaixo da superfície da areia e obter imagens de algumas características e reveladas graças à tecnologia de radar. Eles encontraram rios ocultos e estruturas antigas que correm no sopé de onde se encontra a maioria das pirâmides do Egito Antigo. A descoberta desse braço de rio extinto ajuda a explicar a alta densidade de pirâmides entre Gizé e List, no que hoje é uma área inóspita do deserto do Saara. O Egito não é o país com o maior número de pirâmides do mundo. O título de campeão aqui vai para seu vizinho do sul, o Sudão. Ele tem entre 200 e 255 pirâmides, em comparação com as míseras 138 do Egito. Elas foram construídas por membros do reino de Kush, uma antiga civilização que governou as terras ao longo do rio Nilo há muitos séculos. Eles começaram a erguer pirâmides cerca de 500 anos depois que os egípcios pararam de fazê-lo. Suas pirâmides são muito menores do que as egípcias, com de 6 a 30 metros em comparação com 138 metros no Egito, mas foram construídas com os mesmos objetivos. Os arqueólogos ainda estão trabalhando para descobrir como as pirâmides do Sudão foram construídas, quanto tempo levou para serem concluídas e o que aconteceu com a sua sociedade. Você está perdido nas profundezas da selva na península de Yucatán, no México. Há ruídos estranhos ao seu redor e, para piorar, o sol está se pondo. Em breve você estará sozinho no meio de uma floresta tropical desconhecida. Acho que foi uma péssima ideia ir procurar o Eldorado sozinho, não foi? Você continua andando o mais rápido que pode, quando de repente... Espere! O que é isso que está vendo? Parecem grandes escadarias feitas de pedra. Isso definitivamente não parece natural. Então você tira uma foto. Talvez não tenha encontrado ouro, mas pode ter achado algo relevante. Parabéns! Você descobriu Ocontún, uma cidade maia há muito perdida. Escondida a 60 quilômetros na selva, o nome se traduz literalmente como coluna de pedra. A rocha provavelmente estava em alta na época, então esses homens usaram muito dela para construir suas pirâmides, casas e até quadras de futebol. Se você já pensou que os europeus inventaram os jogos de bola, pense duas vezes. Os maias adoravam fazer isso para fins recreativos. Ocontún faz parte de uma série de outras cidades dessa civilização há muito perdidas que estão sendo descobertas com a ajuda de novas tecnologias atualmente. Falaremos mais sobre as outras em um instante. Talvez a maior surpresa dela seja o fato de ter sido cercada por áreas úmidas, razão pela qual foi construída em terreno elevado. Ela era monumental, cobrindo uma área de mais de 50 hectares. Isso seria tão grande quanto 90 campos de futebol, um ao lado do outro. Os cientistas descobriram provas de que Ocontún tinha pirâmides de até 15 metros de altura e que provavelmente foi um importante centro social entre os anos 250 e 1000. Isso é definitivamente um divisor de águas, mas as cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas no século XIX. As tecnologias modernas, como as imagens LiDAR, ajudam os arqueólogos a enxergar através das densas copas das florestas. Isso significa que não é preciso correr o risco de se perder na selva tropical, como você fez no início deste vídeo. O LiDAR funciona como uma espécie de raio-x. Ele envia feixes de laser que podem detectar qualquer sinal de ruínas ou construções antigas.
De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parcock, as imagens de satélite têm sido fundamentais para a descoberta de cidades antigas na América do Sul, no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias fazendo análise em busca de sinais de onde poderiam ter existido cidades há muito tempo. Ela diz que, na maioria das vezes, o que acontece é que as ruínas são cobertas por vegetação, solo ou areia, o que as torna muito difíceis de encontrar. Mas graças a essas ferramentas incríveis, os cientistas também fizeram a enorme descoberta das antigas calçadas maias, que se espalharam pelos antigos territórios desse povo. Quero dizer, dê uma olhada nessas estradas. Você esperaria ver ruínas como essas em lugares como Portugal, Inglaterra ou Estados Unidos. Estou falando de vias de 40 metros de largura, pintadas de branco para ajudar os viajantes a se deslocar durante a noite. Recentemente, os cientistas descobriram uma rede de caminhos como esses, com cerca de 175 quilômetros de extensão, e eles acreditam que datam de antes das primeiras estradas maias registradas que conhecemos até agora. Essas vias, que às vezes passavam por cima de terrenos pantanosos e podiam ser até elevadas, estão sendo chamadas de as primeiras superestradas do mundo. Mesmo que não haja registro de veículos movidos a animais, acredita-se que os maias os usavam para viajar por uma rede de possíveis 964 assentamentos. Eles eram construídos como uma enorme teia de aranha, e pelo que os arqueólogos descobriram, esse massivo sistema de caminhos funcionava para conectar um grande sistema de interações econômicas e sociais entre as cidades dessa civilização. Isso desmente completamente a ideia tradicional de que o período pré-clássico maia, que remonta a 2000 anos antes de Cristo, era formado por pequenos assentamentos tribais. Imagine a mão de obra e a capacidade de engenharia necessárias para construir algo próximo a essas rodovias brancas. Os cientistas acreditam que foram construídas praticamente da mesma forma que os maias fizeram suas pirâmides, com uma mistura de lama e pedra de pedreira. E usando várias camadas de calcário para torná-las brancas. Isso é muito legal, certo? Mas vamos nos distanciar um pouco para obter algum contexto. Os maias foram um dos maiores povos pré-colombianos a viver nas Américas. Até agora, os especialistas acreditavam que, em seu auge, ocupavam mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. E isso é muita gente! Essa civilização se estendeu pela península de Yucatán, no México, Guatemala e Belize, e sobreviveu principalmente da agricultura. O fato é que a península de Yucatán era um lugar extremamente difícil para o cultivo. Assim, os maias tiveram de desenvolver um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides e praças. E se foram grandes construtores de pirâmides, também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com a tecnologia antiga de que dispunham, conseguiam prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, bem como as datas exatas dos eclipses. Se você nunca viu exemplos de cidades maias antigas, esta é Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que tenha sido a capital do antigo estado de conquista maia. Em seu auge, sua importância era comparável à de cidades como Londres ou Nova York no mundo atual. Ela é composta por uma série de monumentos complexos. A Acrópole Norte é um dos locais com as obras mais antigas de Tikal, construída exclusivamente por mãos humanas por volta de 350 a.C., serviu como lugar de descanso de reis e chefes. Seus monumentos têm até 60 metros de altura. Antigamente, os templos em forma de pirâmide eram pintados de um belo vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, você verá apenas o calcário. Depois, a Chichén Itzá, com uma das pirâmides mais bem preservadas do mundo até hoje. Localizada no estado mexicano de Yucatán, essa cidade tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, abrigava 35 mil pessoas. O local cobre 10 km² de terra. O destaque é El Castillo, um enorme templo em forma de degrau que se ergue 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que ele tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados, incluindo a plataforma superior, que tem 365 degraus, o mesmo número de dias que o ano solar. Você pode ver que essas pessoas eram muito importantes, não é? É por isso que ninguém consegue realmente entender o que aconteceu com elas. Há uma grande falta de evidências sobre o declínio desse império todo-poderoso. Qual poderia ter sido a causa de sua morte? Teria sido uma seca?
Uma nova pesquisa, em 2017, trouxe algumas novas descobertas. Usando dados de um sítio em Ceibal, localizado a sudoeste de Tikal, os cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmicas e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o inesperado fim dessa grande civilização. As informações mostram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente caíram em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades e começaram a causar a dispersão da população. No entanto, é difícil identificar as causas exatas. Mas descobertas recentes estão lançando uma grande luz sobre o passado da humanidade, não apenas sobre o Império Maia, mas também em outras civilizações há muito perdidas da América do Sul. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita usando tecnologia de imagens de satélite e também está chocando os cientistas. Alguns registros próximos ao rio Xingu, também na Amazônia, sugerem que cidades de milhões de pessoas podem ter existido dentro da selva, muito antes da existência da nossa civilização moderna. Se isso não choca você, não sei o que choca. Imagens de satélite também detectaram uma rede de trincheiras que datam dos anos 200 e 1200 na floresta amazônica boliviana. Essas provas sugerem assentamentos que poderiam ter suportado cerca de 60 mil pessoas bem no meio da floresta amazônica. Quando pesquisadores da Universidade da Flórida foram ao local para verificar as informações de satélite, ficaram chocados ao encontrar vários montes acompanhados de valas e geoglifos. Os arqueólogos também acharam vestígios de paredes cuidadosamente projetadas, centralizadas em torno de praças muito parecidas com o tipo de construção feita pelos antigos maias. Você está andando pela rua e vê uma loja de antiguidades de aparência estranha chamada Quinquilharias Eternas do Senhor Incrível. Como fica curioso, entra lá, dá uma olhada em todas as coisas estranhas. De repente, um velho papel de pergaminho dobrado chama sua atenção. É um mapa mundi, mas há algo errado com ele. Em vez de mostrar os países como você os conhece, apresenta a localização de 4 mitos e civilizações perdidas. O Senhor Incrível, o proprietário da loja, se aproxima depois de perceber seu choque e diz: "Este mapa não lhe permitirá encontrar esses lugares nem nada, mas posso lhe explicar as lendas por trás deles se quiser." Vou começar com Atlântida. Talvez você a conheça como o reino subaquático do Aquaman, mas a Atlântida, a ilha fictícia, foi, na verdade, apresentada pela primeira vez em 2 obras de Platão. De acordo com ele, era uma civilização altamente avançada que existiu cerca de 9.000 anos antes de sua época, e sua história foi transmitida por poetas, autores e outros. Platão escreveu sobre Atlântida e seus cidadãos para dar uma lição de moral e ensinar sobre os perigos da arrogância, bem como a respeito da eventual queda daqueles que buscam muito poder. Em seus diálogos, Platão afirmou que Atlântida era um grande e poderoso império, respeitado em todas as partes do mundo. Foi fundada por seres que eram metade divindades e metade humanos e, depois de algum tempo, tornou-se uma grande potência naval. O fato de ser uma ilha repleta de ouro, prata e outros metais preciosos certamente a ajudou. Mas, além disso, também era conhecida por sua arquitetura de tirar o fôlego e tecnologia de ponta, bem como por seus inúmeros animais selvagens raros e exóticos. Os Atlantes tinham orgulho de suas grandes conquistas e da perfeição de sua civilização, mas seu orgulho excessivo traria sua ruína. Eles acreditavam que eram tão superiores que poderiam assumir o controle de qualquer nação. Isso os levou a lançar uma série de invasões. Conquistaram muitas das terras do Mediterrâneo, mas quando chegou a hora de entrar em Atenas, os atenienses resistiram com uma força extraordinária, de modo que os atlantes foram finalmente derrotados. Platão afirmou que as divindades, então, ficaram furiosas com os atlantes por causa de sua maldade, ganância e imoralidade, e por essa razão os puniram, enviando terremotos que fizeram com que Atlântida afundasse no mar. Embora os primeiros registros escritos sobre Atlântida tenham sido obras de Platão, algumas pessoas ainda acreditavam que sua história era verdadeira e tentaram identificar a ilha de Atlântida com países reais.
Houve quem sugerisse que ela poderia estar localizada no mar Mediterrâneo, perto da costa da Espanha ou da Itália. Outros pensaram que poderia estar localizada no Caribe, na costa da América Central ou do Sul, mas não havia nenhuma evidência sólida para apoiar qualquer uma dessas afirmações. No entanto, uma teoria em particular parecia mais plausível do que as outras, localizada no mar Egeu. A ilha de Santorini era o lar de uma sociedade minoica altamente avançada. No entanto, devido a uma enorme erupção vulcânica, foi destruída há cerca de 3.600 anos, fazendo com que os minoicos desaparecessem repentinamente. Essas semelhanças entre os Atlantes fictícios e os minoicos históricos fizeram de Santorini uma boa candidata para as especulações. Mais uma vez, ainda havia falhas importantes, como o fato de a época em que o Platão disse que a Atlântida foi destruída não coincidir com a da erupção de Santorini. Portanto, a Atlântida ainda continua sendo considerada nada mais do que uma lenda popular no mundo científico. Agora, vamos nos mover na direção nordeste do mapa. Diz o Senhor Incrível. De acordo com a mitologia celta bretã, havia uma cidade magnífica chamada Is, também conhecida como Caris, que se erguia sobre a baía de Douarnenez, na região da Bretanha, na França. Era a cidade mais rica de todo o Atlântico e especialmente famosa por seus belos jardins e edifícios. Todos os seus cidadãos viviam confortavelmente e felizes lá. Dahut, que era a filha do rei Gradlon nas lendas e na literatura bretã, tinha um profundo amor pelo mar. Ela implorou ao pai que construísse uma cidade na beira do mar e foi assim que Is foi fundada. Mal sabia Dahut que seria responsável pela destruição do amado presente de seu pai. Como a cidade era cercada pelo mar, precisava ser protegida por um dique equipado com comportas que só podiam ser abertas na maré baixa. Só que a única pessoa que tinha as chaves delas era o próprio rei. Um dia, um belo cavaleiro vermelho chegou à cidade, mas não conseguiu passar pelos portões. Dahut ficou tão encantada com ele que quis deixá-lo entrar. Ela sabia que o pai era o guardião da única chave, então entrou sorrateiramente em seu quarto e a roubou dele. Em seguida, a entregou ao cavaleiro vermelho para que ele pudesse entrar e eles pudessem ficar juntos. No entanto, o cara era o príncipe das trevas e, intencionalmente, deixou o portão aberto para o mar revolto. As ondas logo engoliram toda a Is. O rei Gradlon conseguiu escapar em seu cavalo mágico, mas Dahut não. Ela se transformou em uma sereia maligna que atraiu os marinheiros para o mar. Hoje, se você for a Quimper, uma cidade na Bretanha, noroeste da França, poderá encontrar a estátua do rei Gradlon montado em seu cavalo. Embora a cidade de Is seja uma lenda, os habitantes da costa da Bretanha acreditam que, nos dias em que as águas estão calmas, ainda é possível ouvir os sinos da cidade no fundo do mar com um pouco de atenção. O Senhor Incrível então aponta para o Oceano Índico no mapa e diz: agora, você já ouviu falar sobre a Lemúria? Em meados do século XIX, alguns cientistas sugeriram que havia um continente no Oceano Índico, em algum lugar próximo ao sul do atual Sri Lanka. O primeiro a popularizar essa teoria foi o advogado e zoólogo britânico Philip Lutley Sclater. Em seu artigo Os Mamíferos de Madagascar, ele afirmou que encontrou fósseis de lêmures na Índia e não na África. No entanto, essa descoberta foi extremamente chocante para ele devido ao fato de que a terra natal original dos lêmures, Madagascar, é muito mais próxima da África. Ele propôs que isso só seria possível se algum continente maior conectasse as duas regiões, e afirmou que esse continente deve ter acabado afundando no fundo do oceano. Assim, o chamou de Lemúria e dessa maneira nasceu a teoria. As pessoas que vieram depois de Sclater levaram sua teoria um passo adiante e pensaram que a Lemúria também era o lar de uma raça extinta de humanos chamada Lemurianos, que tinham 4 braços e corpos enormes, além de serem os ancestrais dos humanos modernos e dos lêmures. É claro que, à medida que novas descobertas científicas foram feitas sobre as placas tectônicas, a evolução e o estudo do DNA, as teorias sobre o continente fictício chamado Lemúria foram desmascaradas. A última terra fictícia no mapa é Agartha, diz o Senhor Incrível.
com suas raízes no misticismo oriental. Uma lenda diz que existe um reino chamado Agartha, bem abaixo da superfície da Terra. É onde todos os 4 cantos do mundo estão conectados por caminhos e túneis. Dizem que há uma entrada secreta para Agartha escondida no deserto de Gobi, construída pelos próprios agarthanianos usando tecnologia avançada que não pode ser detectada por nós aqui de cima. De acordo com algumas crenças, Agartha existe para contrabalancear as energias daqueles que vivem acima da superfície. Enquanto nós vivemos em um estado de pressa e emoções intensas, esse mundo abaixo é totalmente o oposto. Alguns até dizem que aqueles que escaparam da Atlântida fugiram para lá, para continuar suas vidas dentro do núcleo do planeta. E ainda, outros acham que essa é, na verdade, uma terra repleta de todos os tipos de monstros. Mas não precisa se assustar, pois a ciência moderna provou que o núcleo da Terra não é realmente oco e é uma bola sólida de ferro quente. Portanto, você pode cancelar seus planos de viagem ao centro da Terra caso tenha feito algum. Obrigado, Senhor Incrível! Imagine trabalhar 7 dias por semana em um canteiro de obras de grande porte. Você e milhares de outras pessoas carregando milhões de blocos de pedra e os colocando uns sobre os outros de acordo com um sistema complexo. Vocês trabalham sem equipamentos modernos de construção. Vocês não têm ar-condicionado ou acesso constante à água. Está tão quente lá fora que é possível fritar ovos na rua. Vocês estão construindo a pirâmide há décadas. E agora, quando ela finalmente está pronta, você aprecia o resultado do trabalho colossal de milhares de pessoas. Você está olhando para um monumento cultural gigante de valor global que congelará no tempo e surpreenderá as pessoas por dezenas de milhares de anos. Alguns milhares de anos se passaram. As pessoas no século XXI veem as pirâmides e ficam tipo, uau, não posso acreditar que isso foi construído por humanos. Sim, aqueles que construíram as pirâmides não teriam apreciado tal teoria. Mas, na verdade, há razões para acreditar que elas foram construídas usando uma tecnologia fantástica. Do lado de fora, parece que as grandes pirâmides são apenas grandes triângulos de pedra. Simplesmente foram colocados alguns blocos pesados, uns em cima dos outros, e pronto. Na verdade, o design parece perfeito demais para ser verdade. Uma pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos. Eles ficam tão próximos um do outro e são tão uniformes que não dá para passar nenhuma fina folha de papel entre eles. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a tecnologia exata que foi usada para construir as pirâmides egípcias. Uma das maiores e mais famosas é a Grande Pirâmide de Gizé. Esta enorme construção, conhecida em todo o mundo, tem um grande segredo. Deveria haver uma pedra angular no topo da pirâmide, um bloco de pedra de formato piramidal, uma pequena pirâmide em cima de uma enorme, também chamada de piramídeo. Os construtores do Antigo Egito a fizeram de granito e calcário e a cobriram com ouro. Nenhum registro ou desenho antigos provam que havia um piramídeo no topo da Grande Pirâmide de Gizé, mas há outra estrutura egípcia antiga com esse acabamento, a Pirâmide Vermelha. Foi construída antes da de Gizé, e sua pedra angular sobrevive até hoje. Arqueólogos a encontraram e reconstruíram, mas onde poderia estar a pedra angular da Grande Pirâmide? Esse é um mistério que ainda não tem resposta. Alguns têm certeza de que ela foi roubada. Talvez alguém tenha subido e empurrado o piramídeo para baixo. Faz todo o sentido. A pedra angular era provavelmente o elemento mais valioso da pirâmide. Os cientistas e arqueólogos ainda não sabem seu propósito exato. Alguns acreditam que este pico coberto de ouro glorificava os faraós. A pedra angular refletia o luar à noite e iluminava todo o espaço ao redor. Durante o dia, ela refletia a luz do sol com sua superfície brilhante. Você poderia notá-la de longe. O topo da pirâmide era uma espécie de estrela-guia para viajantes perdidos. Todos os demais blocos da pedra da pirâmide são de calcário. As pessoas os poliam, deixando uma aparência brilhante. No passado, eles até refletiam a luz. Você podia ver pirâmides brilhantes do espaço, embora a aparência fosse de pequenas luzes. Ao longo de milhares de anos, ventos, tempestades de areia e chuvas mudaram a aparência das pirâmides. Se elas tivessem sido cuidadas durante todo esse tempo, pareceriam algo saído de filmes de ficção científica ou das pirâmides de Las Vegas. Mas, infelizmente, nunca veremos sua aparência original. Alguns arqueólogos e cientistas acreditam que a pedra angular era capaz de absorver a energia solar e distribuí-la uniformemente por toda a pirâmide. Ninguém sabe exatamente por que os egípcios precisavam dessa tecnologia. Há uma teoria de que as pirâmides seriam sistemas antigos de energia.
Os faraós usavam essa energia para fazer funcionar algumas tecnologias exclusivas que eram mais avançadas do que todas as conquistas do século XXI. E a forma triangular das pirâmides era ideal para impulsionar essa energia eletromagnética. Em teoria, a radiação solar ou forças eletromagnéticas se acumulavam no topo da pirâmide, enchiam as câmaras internas e depois desciam pelas paredes até a base. Qualquer distorção da superfície poderia impedir que o fluxo se espalhasse, por isso era necessária uma superfície perfeitamente lisa. E assim, os blocos foram instalados de maneira que ninguém pudesse espremer uma agulha ou lâmina de barbear entre eles. Muitas pessoas acreditam nessa teoria porque as pirâmides foram feitas de calcário. Este material pode conter energia dentro de si. Na parte interna foram criados depósitos de granito para causar a ionização do ar, ou seja, para criar uma carga elétrica. Também foram cavados canais sob a pirâmide para que a água transmitisse eletricidade. E no topo foi colocada uma pedra de ouro, o melhor condutor de eletricidade. Bem, assim você obtém um ótimo gerador de energia. Diferentes culturas usaram tecnologias semelhantes para criar eletricidade em todo o mundo, mas tudo isso são teorias. Se estivesse funcionando, a humanidade poderia usar essas tecnologias hoje. Há menções à indústria metalúrgica, à química, engenharia, física, matemática e astronomia em alguns registros antigos. A maioria dos cientistas não acredita nessas coisas. Conhecemos as etapas detalhadas do desenvolvimento tecnológico de diferentes culturas. No século XXI, cientistas, historiadores e antropólogos podem acompanhar a evolução de todos os dispositivos modernos. Se as pessoas tivessem criado algumas invenções tecnológicas nos tempos antigos, a história do mundo teria sido diferente. Talvez todas as conquistas da antiguidade pudessem ter sido varridas da face da Terra por cataclismos globais. E isso pode acontecer conosco. Imagine como as pessoas desenterrariam um laptop daqui a 5.000 anos. Talvez não saibam qual a utilidade desse dispositivo. Outra maravilha egípcia cercada de mistério é a Esfinge. Os egípcios a esculpiram em um único pedaço maciço de calcário há cerca de 4.500 anos. Mas os cientistas ainda não sabem a data exata de sua construção ou quem a construiu. A Esfinge foi pintada com diferentes cores, então parecia muito mais vibrante e vívida no passado distante. Brilhava tanto quanto as grandes pirâmides. De qualquer forma, o tempo não apenas mudou sua aparência, mas também seu nome. Inicialmente, os egípcios a chamavam de Horimeket. Os gregos a renomearam de Esfinge algumas centenas de anos após sua construção. A Esfinge enfatizava a grandeza dos governantes do Egito. Também desempenhava a função simbólica de um cão de guarda, protegendo o túmulo do faraó e os caminhos que conduziam a ele. Esta versão parece irrealista, já que os arqueólogos descobriram muitas entradas secretas no sopé da construção. Talvez essas câmaras e túneis intrincados levem a salões subterrâneos com tesouros, e tesouros nem sempre significam ouro e joias. De acordo com lendas e teorias, a Esfinge guarda o Hall of Records, um arquivo de todo o conhecimento da humanidade. As informações sobre a antiga e lendária cidade de Atlântida podem estar lá. Você pode encontrar muitos mapas detalhados das câmaras internas da Esfinge na internet. Elas mostram estruturas de 12 andares abaixo da estátua. Parece uma pequena cidade cheia de ouro, pergaminhos de conhecimento e vários artefatos antigos. Mas não acredite em todos esses mapas, são apenas teorias. Vários milhares de anos se passaram, mas as pessoas têm muito pouca informação sobre isso. Os arqueólogos sabem que ainda existem muitas coisas sobre a Esfinge que ainda não foram descobertas. Alguns moradores têm medo de pesquisar porque acreditam que podem despertar algo terrível das profundezas do subsolo. Portanto, são principalmente cientistas de outros países que conduzem as escavações. Em 1998, cientistas descobriram estranhos túneis que levam a salas vazias sob a Esfinge. Eles perceberam que algumas pessoas tentaram chegar lá através de túneis no passado. E talvez essas pessoas tenham levado todos os tesouros que foram guardados lá. Uma das lendas diz que alguns artefatos poderosos estão sob a Esfinge, que sua tecnologia poderia mudar o mundo inteiro, mas os locais os escondem porque podem causar danos ao planeta. Alguns acreditam que você pode encontrar evidências de tecnologias desconhecidas pintadas nas paredes de granito nas tumbas dos faraós, mas muito provavelmente essas pinturas e sinais nos contam os mitos e lendas do Antigo Egito. Mas e se os símbolos e desenhos egípcios forem instruções detalhadas para o uso de tecnologias antigas? E se os moradores daquela época pensassem, as pessoas no futuro não conseguirão obter energia sozinhas, vamos deixar aqui algumas instruções detalhadas para elas. Existem muitos enigmas e teorias, e a busca por resposta é uma tarefa perigosa, pois não é fácil entrar nos corredores subterrâneos.
as escavações podem arruinar a estrutura de toda a esfinge. Qualquer pessoa dentro dos túneis pode se perder e nunca conseguir encontrar o caminho de volta. Além disso, o custo é muito alto. Agora, o que seria incrível é se as pessoas pudessem inventar algum dispositivo que pudesse escanear áreas subterrâneas para mostrar tudo em detalhes. Ei, se você acha que Stonehenge é um dos monumentos de pedra mais antigos de todos os tempos, deixe-me apresentá-lo a Göbekli Tepe. Aperte o cinto, temos que viajar para a Turquia para conhecer esse cara muito velho. Sim, ele é muito velho para viajar. Brincadeiras à parte, Göbekli Tepe é um sítio arqueológico localizado no sudeste da Turquia que remonta ao período neolítico, por volta de 10.000 a.C. É considerado uma das descobertas arqueológicas mais antigas e significativas dos últimos tempos. O sítio é composto por uma série de estruturas circulares e retangulares feitas de pilares de pedra. Ele se parece com seu irmão mais novo, Stonehenge. Alguns desses pilares são decorados com esculturas complexas de animais e outros símbolos. Agora você pode se perguntar, ei, por que diabos eles fizeram um edifício tão fascinante? Qual era seu propósito? Desculpe, não tenho resposta para isso. O propósito do local ainda é desconhecido, mas acredita-se que tenha sido um centro cerimonial para os povos antigos que viviam na área. A descoberta de Göbekli Tepe desafiou crenças de longa data sobre o desenvolvimento da civilização humana, pois sugere que sociedades complexas podem ter surgido muito antes do que se pensava. Arrume suas coisas, nossa viagem está apenas começando. Próximo destino, Masada. É uma antiga fortaleza localizada em Israel, em um planalto com vista para o Mar Morto. Ei, olhe para essa vista! Espetacular, não é? Ela foi construída pelo rei Herodes o Grande no século I a.C. e foi construída de forma muito inteligente. Dentro da fortaleza havia várias instalações, como armazéns, quartéis, um palácio e um conjunto de cisternas com capacidade para armazenar aproximadamente 40.000 metros cúbicos de água da chuva. As pessoas que viviam no local acreditavam que o escoamento coletado de um único dia de chuva poderia fornecer sustento para mais de 1.000 pessoas por um período de 2 a 3 anos. O acesso à fortaleza era limitado a 3 caminhos íngremes e sinuosos que levavam a portões fortificados. Ainda assim, em um determinado momento, a fortaleza foi ocupada por pessoas que haviam fugido de Jerusalém depois que a cidade foi capturada pelos romanos. Eles resistiram aos invasores por vários meses, mas acabaram sendo derrotados. Mas essas pessoas não se renderam. Não posso dizer que houve um final feliz, mas a história de Masada se tornou um símbolo de resistência e bravura. Hoje, Masada é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. O próximo voo será curto. Vamos dar um pulo no Egito para ver o complexo do Templo de Karnak. Trata-se de um vasto complexo de templos egípcios antigos localizado na cidade de Luxor, no Egito. Foi construído durante um período de 2.000 anos e cobre uma área de mais de 0,8 km². O complexo é dedicado à adoração da divindade Amêndoa-Rocha, Amun-Ra, que foi um dos centros religiosos mais importantes do Antigo Egito. O complexo de templos de Karnak é composto por vários templos, capelas e outros edifícios, incluindo o Grande Templo de Amon, o Templo de Khonsu e o Templo de Ptah. O Grande Templo de Amon é o maior e mais impressionante templo do complexo, com colunas enormes, estátuas e outras decorações. Uma das características mais famosas do complexo do Templo de Karnak é a Avenida das Esfinges, uma longa avenida ladeada por estátuas de esfinges que vai da entrada do complexo até o Grande Templo de Amon. Outra característica notável é o Hypostyle Hall, que é um salão enorme com 134 colunas com mais de 21 metros de altura. O complexo do Templo de Karnak é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. É considerado um dos sítios arqueológicos mais importantes do Egito e oferece uma visão fascinante da religião e da cultura do Antigo Egito. Ei, não podemos embarcar no próximo voo e deixar o Egito até vermos a Pirâmide de Djoser. A propósito, ela tem outro nome, também é conhecida como Pirâmide de Degraus. Esse antigo sítio egípcio está localizado em Saqqara. Foi construído no século 27 a.C. para o faraó Djoser por seu arquiteto Imhotep, que é considerado uma das figuras mais importantes da história egípcia. Os cientistas acreditam que essa pirâmide é a primeira estrutura monumental construída inteiramente de pedra e é um exemplo importante da arquitetura egípcia primitiva.
Originalmente, a pirâmide tinha 61 metros de altura e era cercada por um complexo de edifícios e pátios. Ela foi construída em 6 camadas, cada uma menor do que a anterior, o que lhe confere uma aparência distinta de degraus. A pirâmide foi usada como local de sepultamento do faraó Djoser e era cercada por uma vasta necrópole que continha os túmulos de muitos outros oficiais importantes. A pirâmide de Djoser passou por várias reformas e acréscimos ao longo dos séculos, incluindo a adição de um revestimento de calcário que cobria a estrutura original em degraus. No entanto, grande parte da pirâmide foi destruída com o tempo e atualmente apenas o núcleo central permanece. Apesar disso, ela continua sendo um importante sítio arqueológico e uma atração turística popular no Egito. Muito bem, estamos prontos para seguir em frente. Há mais uma descoberta bem recente que temos que ver hoje. A Torre de Jericó só foi descoberta durante escavações nas décadas de 1950 e 1960. Trata-se de uma antiga torre de pedra localizada na cidade de Jericó, na Cisjordânia. Assim como o Göbekli Tepe, acredita-se que essa seja uma das estruturas de pedra mais antigas do mundo, datando de aproximadamente 8.000 a.C. A torre tem mais de 8,5 metros de altura. É composta de 2 seções principais, uma torre interna e uma torre externa, que são conectadas por uma série de escadas. O propósito da Torre de Jericó não é totalmente claro, mas acredita-se que ela tenha servido como estrutura defensiva ou torre de vigia. Ela também pode ter tido um significado religioso, pois estava localizada perto de uma fonte sagrada. A Torre de Jericó é um importante sítio arqueológico e forneceu informações valiosas sobre o início da história da civilização humana. Ela está aberta aos visitantes e é um destino popular para turistas interessados em história antiga. Esse local antigo chamou a atenção até mesmo da Netflix, que fez um filme que se passa em Mohenjo-Daro. Esse local foi um importante centro da civilização do Vale do Indo, no atual Paquistão. Mohenjo-Daro foi uma das maiores cidades do mundo antigo, com uma população estimada em cerca de 40 mil habitantes em seu auge. Acredite, deve ter sido uma megalópole maluca naquela época. A cidade era notável por seu avançado planejamento urbano, com sofisticados sistemas de drenagem e saneamento e por sua impressionante arquitetura, incluindo o grande banho e o celeiro. Mohenjo-Daro foi abandonada por volta de 1900 a.C. e suas ruínas só foram redescobertas na década de 1920. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e um importante sítio arqueológico para o estudo da antiga civilização do sul da Ásia. Estamos indo para um país minúsculo que tem uma história impressionante. Bem-vindo a Malta! Os templos de Gantia são um sítio neolítico localizado na ilha mediterrânea de Gozo. Eles são provavelmente uma das estruturas independentes mais antigas do mundo, datando de cerca de 3.600 a 3.200 a.C. Os templos consistem em 2 estruturas megalíticas, cada uma com várias salas e altares. O nome Gantia significa Torre do Gigante em maltês, pois as pessoas acreditavam que somente gigantes poderiam ter construído estruturas tão grandes. Acredita-se que os templos tenham sido usados para fins religiosos e são considerados um importante exemplo de arquitetura pré-histórica. Eles foram incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1980. Você deve estar muito cansado, mas há mais um lugar que temos que visitar hoje. Nosso avião já está pousando na Armênia e estamos aqui para ver o Templo de Garni. Este está bem preservado. Esse templo data do século I depois de Cristo. Ele foi construído pelo rei Tiridates I como uma dedicação à divindade do sol Mir. Infelizmente, o templo foi destruído no século XVII durante um terremoto, o que é bastante comum nessa área, mas foi reconstruído mais tarde no século XX. Hoje, ele é uma atração turística popular e está listado como Patrimônio Mundial da Unesco.